A webcomic de One Punch Man tá de volta, e foi mostrado que a destruição completa da Associação de Heróis pode estar mais próxima do que pensávamos. E além disso, tivemos o retorno de alguns dos melhores personagens da obra, o Caçador de Empregos e o Homem Besouro. Então fica comigo até o final do vídeo. No começo do capítulo vemos o Drive Knight parado em cima de um prédio enquanto observa o ataque das máquinas de guerra da organização. E galera, o simples fato do Drive Knight estar parado ao invés de estar lutando contra as máquinas para tentar deter a destruição da cidade já diz muita coisa sobre ele. Afinal, todos os heróis da associação, os Neo Heroes e até mesmo os mercenários que viram a brutalidade do ataque dessas máquinas imediatamente começaram a lutar contra elas. Enquanto o Drive Knight está simplesmente observando o ataque sem fazer nada. Mas olha, antes de tirar qualquer conclusão a respeito do porquê o Drive Knight está apenas assistindo ao combate, eu gostaria de relembrar um trecho do arco da Associação de Monstros, no qual o Drive Knight ficou apenas assistindo enquanto o Nian, que era um monstro de nível dragão, feria gravemente um grupo de heróis de rank baixo da Associação. Sendo que depois o Drive Knight falou que ele ficou apenas observando enquanto os heróis eram feridos com brutalidade, simplesmente porque ele queria analisar o modo de lutar do inimigo para aumentar as suas chances de vitória. Afinal, o Nian era muito forte. Ou seja, de acordo com essa parte do mangá, ficou estabelecido que é uma característica do Drive Knight ser extremamente frio e analítico, pois ele tem o costume de observar de longe enquanto coleta informações sobre seus inimigos, para que quando ele finalmente decida entrar em combate, ele já tenha desenvolvido uma estratégia eficaz para vencer a luta sem se expor a maiores riscos. Mas galera, diferente do que eu faço em todos os vídeos da webcomic, dessa vez eu não vou dar a minha opinião sobre Drive Knight. Eu quero que você diga aí nos comentários por qual motivo você acha que o Drive Knight está ali parado assistindo ao massacre causado pelas máquinas sem fazer nada. É porque ele está observando os inimigos para coletar informações a respeito deles e aumentar as suas chances de vitória, ou é simplesmente porque ele também é um membro da organização? Mas enfim, na cena seguinte o Drive Knight enxerga vários drones voando em direção ao exército principal das máquinas. E ao ver esses drones, o Drive Knight diz que essas máquinas são mais poderosas do que os robôs que estão atacando pelo solo. E além disso, o Drive Knight também diz que ele já sabia que esses drones iriam aparecer em algum momento. E outra coisa que vale falar é que todos esses drones que vieram para dar reforços aos outros robôs da organização têm 3 aberturas na cabeça que se assemelham com olhos. E essa é justamente a principal característica das máquinas construídas pelo Dr. Bofoy, o criador do Metal Knight. Ou seja galera, a webcomic está dando a entender que é o exército do Dr. Bofoy que está atacando o mundo. Porém, ao mesmo tempo em que a webcomic dá a entender isso, no capítulo passado nós vimos que as máquinas do Dr. Bofoy que compõem o sistema de defesa do QG da associação são a única coisa que está impedindo que a associação de heróis seja completamente destruída. Afinal, tem 4 milhões de robôs atacando o QG da associação, e não tem nenhum herói de classe S disponível para proteger o QG. Portanto, se o Dr. Bofoy estivesse tentando dominar o mundo com seu exército de máquinas, ou ainda, se algum membro da organização estivesse no controle do exército do Dr. Bofoy, então o sistema de defesa da associação já teria sido desativado. Ou seja galera, ao meu ver existem 2 possíveis explicações a respeito dessa aparência dos drones que estão atacando junto do exército da organização. A primeira é que essas máquinas não tenham nenhuma relação com o exército do Dr. Bofoy, e a organização apenas fez essas 3 aberturas nas cabeças dos drones de combate para que todo mundo que os visse lembrasse do Metal Knight e imediatamente passasse a considerar o Dr. Bofoy como sendo responsável por esse ataque. Ou seja, seria apenas uma tentativa da organização de incriminar o Bofoy. E a segunda possibilidade é que essas máquinas tenham sido construídas pela organização com uma tecnologia que foi roubada dos projetos do Dr. Bofoy. Lembrando que durante o arco da Associação de Monstros, o principal drone do Dr. Bofoy foi capturado pelo Orochi, e a Psychos tentou fazer engenharia reversa para descobrir os segredos da tecnologia do Metal Knight, sendo que nessa época tinha um membro da organização infiltrado na Associação de Monstros, o Deus Máquina G5. E ele pode ter roubado as informações obtidas pela Psychos enquanto estudava a carcaça do Metal Knight, sendo que depois a organização pode ter usado essas informações para criar esses drones que estão surgindo agora, o que justificaria a semelhança desses drones com o Metal Knight. E ao meu ver, essa segunda teoria faz muito mais sentido, já que o próprio mangá dá embasamento para ela.
Mas enfim galera, que na sequência os drones da organização começam a disparar mísseis para todos os lados, e mais uma vez o Drive Knight não faz absolutamente nada. E cabe aos Neo-líderes tentarem deter esses drones antes que eles causem ainda mais destruição pelo mundo. O primeiro que vemos é o Neo-líder Axel, que usa sua velocidade para desviar dos mísseis, e então o Axel diz ao seu grupo de Neo-heróis que eles devem enfrentar os robôs de infantaria, enquanto ele vai lutar sozinho contra os drones que estão voando e disparando mísseis. Afinal, os drones são mais fortes do que os outros robôs. E em seguida o Axel parte para cima dos drones e começa a destruir eles de um em um. Pois é, e apesar desses novos robôs serem mais fortes do que os anteriores, ainda assim os trajes dos Neo-líderes têm uma tecnologia superior, já que o Axel, que sem o traje tem o nível de um herói de classe A, está conseguindo derrotar os drones que provavelmente estão muito próximos do nível dragão. Mas enfim, que na sequência vemos a Neo-líder Webigaza, e assim como o Axel, ela também está dando conta dos novos inimigos, apesar de que podemos ver que o superaquecimento dela está em níveis muito elevados. Lembrando que assim como o Genos e o Drive Knight, a Webigaza também é uma ciborgue. E no capítulo 144 ficamos sabendo que ela pode morrer graças ao superaquecimento caso não faça pausas regularmente para beber alguns líquidos especiais que fazem com que o corpo dela resfrie. Porém, diferente do Drive Knight, que está apenas observando a destruição causada pelas máquinas da organização, a Webigaza ficou completamente enfurecida ao ver a destruição causada pelo exército de máquinas. E por isso ela partiu pro ataque sem se preocupar com a possibilidade dela poder morrer graças ao superaquecimento. O próximo Neo-líder que aparece é o Raiden, e vemos que ele e seu grupo de lutadores de sumô estão lutando juntos para destruir os drones da organização. E é interessante que apesar do Raiden e seu grupo de Neo-heróis terem uma mobilidade muito limitada, mesmo assim eles estão conseguindo destruir os drones da organização com as ondas de choques que são geradas pelos seus golpes. E inclusive, o Raiden e seu grupo de lutadores de sumô são claramente o grupo mais forte de toda a Neo Heroes. Afinal, é nítido que eles estão conseguindo conter a destruição das máquinas da organização de forma mais eficaz do que os outros Neo-líderes. Enfim, que depois vemos o filho do Blast, o Blue, e ele usa sua técnica do punho-canhão para destruir vários drones da organização. E apesar de parecer que o Blue não está fazendo nenhum esforço para destruir essas máquinas, a gente vê que tem alguém da diretoria da Neo Heroes falando com o Blue através de um dispositivo de comunicação que ele carrega. E esse membro da diretoria da Neo Heroes insiste para que o Blue pare de lutar contra o exército de máquinas, pois ele está gastando energia demais. E se as coisas continuarem dessa forma, ele vai acabar ficando exausto em pouco tempo. E de acordo com esse membro da diretoria, o grande problema do Blue ficar sem energia é que o principal inimigo ainda não apareceu. Mas de acordo com o Sr. Fuse, que é o líder supremo dos Neo-heróis, a qualquer momento esse inimigo, que é mais forte do que todos os outros, vai acabar aparecendo. E por isso é extremamente importante que o Blue simplesmente pare de lutar contra o exército de máquinas e retorne ao QG dos Neo-heróis, para que eles possam aguardar pelo surgimento do inimigo principal. E galera, vale dizer que o Sr. Fuse supostamente é um vidente, pois ele é neto da Madame Shibaba, que previu que o God vai atacar o mundo em menos de 6 meses. Portanto, existe a possibilidade de que o Fuse realmente esteja querendo fazer algo de bom pela humanidade ao pedir para que o Blue retorne ao QG dos Neo-heróis. Afinal, pode ser que o Fuse já tenha previsto o surgimento de um inimigo que nenhum outro Neo-líder além do Blue seria capaz de derrotar. Porém, eu acho que isso é extremamente improvável por diversos motivos. Primeiro, que já vimos que o principal motivo do Fuse ter recrutado o Blue para se tornar um Neo-líder foi porque o Fuse precisava da publicidade que o filho do Blast traria para Neo Heroes. Portanto, o Blue não tá ali por ser um guerreiro de alto nível, e sim apenas pelo fato dele ser filho do Blast. E além disso, vimos que os outros 3 principais apoiadores da Neo Heroes depois do Blue, os Zaidates, o Infelcinave e a Webigaza, foram transformados em escravos do Sr. Fuse. Afinal, o Zaidates é um bilionário que doa grandes quantias de dinheiro aos Neo-heróis, enquanto o Infelcinave é um líder religioso com milhões de seguidores que estão apoiando os Neo-heróis por causa dele. E por isso o Fuse transformou os dois em ciborgues completamente incapazes de pensar por conta própria, e que obedecem a todas as ordens sem questionar. Já a Webigaza, que é uma das maiores influencers do mundo e está aumentando muito a popularidade dos Neo-heróis entre os jovens, já era uma ciborgue desde antes de entrar para os Neo-heróis. E apesar dela não ser escrava da vontade do Fuse, ela precisa das baterias e dos líquidos de refrigeração que só os Neo-heróis são capazes de fabricar.
Portanto, ela não pode descumprir a vontade do Fuse ou ela vai acabar morrendo, o que torna ela tão escrava do Fuse quanto os Zaidats e o Infelcineve, apesar dela ter capacidade de pensar por conta própria. Ou seja, galera, o único dos membros importantes que falta ser transformado em escravo pelo Fuse é o Blue. Afinal, por ser filho do Blast, que é o herói mais famoso de todos os tempos, o Blue está sendo capaz de mudar a opinião que a população tem a respeito da associação de heróis. E aliás, vale dizer que lá no capítulo 127, que mostrou a luta de estreia dos Neo-Heróis, vimos que o Blue foi o único Neo-Líder que acabou tendo dificuldades na sua primeira luta. E olha, eu acredito que isso foi graças ao fato dos monstros que enfrentaram o grupo do Blue terem sido fortalecidos pelos músculos artificiais que eles possuíam. Afinal, era do interesse do Fuse que o Blue tivesse sido derrotado naquela luta, pois assim ele poderia ter ciborgificado o Blue da mesma forma que ele fez com os Zaidats e o Infelcineve. Porém, mesmo enfrentando inimigos fortalecidos, o Blue foi forte o bastante para vencer a luta. Apesar de mais adiante ele quase ter sido morto pela Enguia Dragão, sendo que ela acabou sendo desligada antes que pudesse matar o Blue. E apesar disso parecer contraditório, afinal, de acordo com essa teoria, era do interesse do Fuse que o Blue tivesse sido derrotado, a Enguia Dragão era forte demais, e o ácido dela iria destruir completamente o corpo do Blue de modo que não ia sobrar nada para que o Fuse pudesse ciborgificar ele. Por isso foi necessário que a Enguia Dragão fosse desligada antes que pudesse matar o Blue. Porém, agora o Fuse tem a oportunidade perfeita para fazer com que o Blue caia na sua armadilha e se torne um ciborgue escravo dele. Afinal, no momento em que o Blue retornar ao QG dos Neo-Heróis, ele pode ser atacado pelo grupo de ciborgues de nível dragão que são guarda-costas do Sr. Fuse. E qualquer dano causado pela luta deles contra o Blue seria justificado como tendo sido causado pelo exército de máquinas da organização. Mas enfim, diz aí nos comentários por qual motivo você acha que o Fuse está chamando o Blue de volta ao QG dos Neo-Heróis. Mas bom, seguindo com o mangá, na sequência vemos que o Blue se recusou a cumprir a ordem do Fuse, pois ele não quer abandonar o campo de batalha enquanto os inimigos estão causando tanta destruição e morte. E depois o mangá mostra outro dos Neo-Líderes, o Suiryu, e lembrando que no capítulo 145 o Suiryu decidiu deixar o seu grupo de Neo-Heróis para trás para ir sozinho até o QG da Associação de Heróis. Isso porque ele estava preocupado com a sua irmã, a Suiko, que é uma heroína da classe A. Porém, graças ao surgimento dos drones da organização, o Suiryu foi obrigado a retornar ao seu grupo de Neo-Heróis. E então vemos o Suiryu usar o punho do vazio do dragão voador para destruir os drones com facilidade. E nesse momento o Suiryu percebe que apesar desses drones serem fortes, os grupos de Neo-Heróis podem vencer eles com facilidade desde que estejam acompanhados dos Neo-Líderes. E por causa disso, o Suiryu fica com a impressão de que algo está errado, pois esses drones surgiram justamente no momento em que ele estava prestes a se afastar do seu grupo de Neo-Heróis. Quase como se eles tivessem sido enviados de propósito para que ele não pudesse ir até o QG da associação como ele estava planejando. E em seguida vemos o QG da Associação de Heróis, que está sob um ataque esmagador de 4 milhões de robôs de guerra. E nesse momento ficamos sabendo que 80% das máquinas do Metal Knight que fazem parte do sistema de defesa da associação foram derrotadas. Ou seja, o QG da associação está prestes a ser completamente destruído. Mas então os executivos da associação recebem uma mensagem do Suiryu, que diz para que os heróis da associação não tentem lutar contra as máquinas pois elas são fortes demais. E portanto os Neo-Heróis são os únicos que podem dar conta delas. E além disso, o Suiryu também pede para que tomem conta da sua irmã, pois ela é muito imprudente. E em seguida o mangá mostra que a mensagem do Suiryu foi repassada para todos os heróis que estão reunidos dentro do QG da associação, que para quem não lembra são apenas 32 heróis de classe C, 13 de classe B e 8 de classe A, incluindo a Suiko. E bom galera, se esses heróis ainda não estavam completamente cagados de medo, então após ouvirem essa mensagem dizendo que os inimigos são fortes demais para eles, eu acho que agora eles vão ter que colocar fraldas antes de partirem para o combate. Afinal, apesar do recado do Suiryu dizer que eles não devem lutar, esses heróis não vão ter como evitar, já que o QG da associação está completamente cercado e a qualquer momento esses heróis vão ter que enfrentar o exército de máquinas da organização. Mas o mais interessante é que a Suiko ficou triste com o recado do Suiryu, pois ela percebeu que apesar do irmão dela estar tentando agir como um herói de verdade, ele está fazendo várias coisas erradas. Começando pelo recado imprudente que o Suiryu enviou, e que apesar de ter boas intenções pode acabar prejudicando os heróis da associação, pois o Suiryu não sabe que eles estão encurralados e não tem como evitar entrar em combate.
Mas apesar da situação da Suiko estar bem complicada para dizer o mínimo, ela está mais preocupada ainda com o Suiryu, pois ela sabe que ele nunca enfrentou nenhum inimigo forte de verdade, e por isso ele nem sonha com o quão fortes os inimigos de nível dragão podem ser. Afinal, a Suiko já lutou contra um robô de nível dragão, o Deus Máquina Espelho, e mesmo com a sua força total, a Suiko não conseguiu nem sequer arranhar o inimigo. E apesar do Suiryu se considerar muito mais forte do que ela sabe que não existe tanta diferença entre eles no fim das contas. Portanto, o Suiryu vai acabar sendo derrotado no momento em que der de cara com algum inimigo de nível dragão. E galera, essa fala da Suiko é apenas um lembrete de que, diferente do anime e do mangá, aqui na webcomic o arco do torneio Super Fight nunca aconteceu. Ou seja, o Suiryu da webcomic nunca lutou nem contra o Gouketsu e nem contra o Saitama. E por isso a Suiko está preocupada com ele, pois ela pensa que ele vai ser derrotado no momento em que enfrentar um inimigo de nível dragão. No entanto, essa preocupação da Suiko é desnecessária, pois apesar do Suiryu não ter lutado nem contra o Gouketsu nem contra o Saitama, ele já lutou contra o Garou, que a essa altura da história já é muito mais forte do que o Gouketsu jamais foi. E graças ao seu traje de combate, o Suiryu conseguiu manter a luta equilibrada por um tempo. E bom, apesar de no final o Suiryu ter sido derrotado pelo Garou, agora ele já sabe que existem inimigos que são muito mais fortes do que ele. E por isso eu acredito que graças a essa luta contra o Garou, agora o Suiryu não vai baixar a guarda quando enfrentar um inimigo de nível dragão. Mas enfim galera, falando sobre o Garou, na sequência é a vez do ex-caçador de heróis e atual caçador de empregos fazer o seu retorno ao webcomic. E bom, se você ainda não encontrou o Garou nessa imagem, saiba que ele é esse pedreiro de regata que está segurando uma viga na mão. E ficamos sabendo que ele estava no seu primeiro dia de trabalho no novo emprego quando as máquinas começaram a atacar. Pois é, o coitado não tem sossego nem para trabalhar. Afinal, na última aparição dele, ele foi atacado pelo Suiryu enquanto carregava um caminhão de mudanças. E agora ele está sendo atacado pelo exército de robôs da organização enquanto tenta puxar uma viga. E em seguida vemos os drones sobrevoando o local onde o Garou está trabalhando, e nesse momento ele fica sem saber o que fazer. Afinal, os heróis não estão dando conta de derrotar os robôs rápido bastante para evitar que eles causem destruição pelo mundo. Porém, antes que o Garou pudesse decidir ir procurar trabalho no QG da Associação de Heróis, ele acabou sendo atacado por outro robô. Dessa vez, um dos generais da organização, o Deus Máquina Magnesausa. Pois é, o nome dele é bem feio e combina com a aparência bizarra que esse robô tem. E uma coisa que vale falar é que o Deus Máquina Magnesausa revela que ele foi até ali para pegar o corpo do Garou, sugerindo que a organização tem planos de transformar o mais novo pedreiro de One Punch Man em um ciborgue de alto nível. E aliás, vale lembrar que o motivo pelo qual o Suiryu atacou o Garou no capítulo 133 foi porque ele tinha recebido uma ordem do Sr. Fuse para que o Garou fosse levado até o QG dos Neo-Heróis para que ele pudesse ser transformado num ciborgue. Ou seja, galera, o objetivo da organização e o objetivo do Sr. Fuse são estranhamente similares. Mas enfim, que na sequência o Magnesausa fala que o Garou é o alvo de número 14 da lista da organização. Lembrando que no capítulo 141 vimos que o Dr. Kusseno era o alvo de número 23 da lista. Ou seja, a organização está aproveitando a confusão gerada pelo ataque do exército de máquinas para enviar seus generais, os robôs de nível dragão da série Deus Máquina, para eliminar aqueles que possam ser uma ameaça aos planos da organização. Mas enfim galera, que o Garou não perde tempo e parte para cima do Deus Máquina Magnesausa, e com uma sequência rápida de golpes ele simplesmente arranca a cabeça do inimigo. Sendo que em seguida ele apenas pega a viga que ele estava carregando antes e volta a trabalhar. Apesar do seu chefe estar do lado dele gritando para que ele largue tudo e corra para o abrigo mais próximo. Afinal, ninguém além do Garou vai ser louco de ficar trabalhando enquanto um exército de robôs de guerra explodem tudo ao redor da construção. Mas aparentemente o caçador de empregos não pretende sair do serviço antes do fim do expediente. Mas galera, voltando um pouquinho no capítulo, na cena em que o Garou arrancou a cabeça do Magnesausa, ele fez um comentário muito interessante. De que ele adoraria mostrar para todos esses inimigos o quanto a vida seria mais fácil caso tudo pudesse ser resolvido na base da porrada, mas infelizmente esses inimigos são incapazes de sangrar e de sentirem dor. E olha, essa frase do Garou pode ser interpretada de duas formas. A primeira é que o Garou está sendo irônico e quer dizer exatamente o contrário do que ele falou, ou seja, ele adoraria mostrar para essas máquinas que não dá para resolver tudo na base da porrada.
Porém, eu acho que o Garou não estava sendo irônico coisa nenhuma, ele apenas aprendeu, graças à luta que ele teve com o Saitama, que realmente não existe nenhum problema que não possa ser resolvido com força bruta. Desde que, é claro, você tenha força o suficiente para bater em todo mundo que discorda de você. E essa foi exatamente a lição que o Garou aprendeu com o Saitama, pois o careca simplesmente ficou batendo no Garou até ele desistir de ser um caçador de heróis rebelde. E por isso agora o Garou sabe que é perfeitamente possível ficar batendo em alguém até que essa pessoa mude o seu jeito de pensar. A menos, é claro, que o inimigo seja um robô incapaz de sangrar e de sentir dor. Daí a única coisa que resta é transformar ele em sucata. Mas enfim galera, seguindo com o capítulo, vemos que em algum lugar em meio à destruição que foi causada pelos robôs da organização, tem um garoto e uma velhinha que estão tentando chegar até o abrigo anti-monstros mais próximo. O problema é que a véia não consegue andar muito rápido porque ela tem problema na coluna e nos joelhos. Porém o moleque não quer nem saber dos problemas dela, e por isso ele fica gritando enquanto tenta motivar a véia, dizendo que ela deve superar os seus limites e simplesmente começar a correr. No entanto, essa velha não é muito fã de anime, e portanto ela não entende que a dor no joelho pode ser superada apenas com força de vontade. E por isso ela segue caminhando devagar até que tanto ela quanto o moleque acabam sendo alcançados pelo exército de máquinas. E nesse momento o garoto começa a chorar e criticar o fato de nem os heróis da classe S nem os Neo-líderes terem aparecido para salvar eles. E no último momento antes das máquinas atacarem, o moleque olha para um boneco do Homem-Besouro que ele estava segurando e diz que se o Homem-Besouro fosse real, ele jamais deixaria uma criança chorando naquela situação. E galera, na sequência o mangá mostra que alguém perto do garoto gritou transformar, e em seguida, do nada, o tal Homem-Besouro apareceu bem na frente do moleque. E logo após fazer sua entrada dramática de super-herói, o Homem-Besouro disse que ele estava ali para executar a justiça. E enquanto o moleque chorava de emoção por ver o seu ídolo em ação, o Homem-Besouro simplesmente aniquilou o grupo de máquinas que estava prestes a atacar a velhinha. E depois o Homem-Besouro disse ao garoto que ele deve se esforçar para ficar forte, para que ele também vire um herói no futuro. E em seguida ele manda o moleque e a velha correrem para o abrigo mais próximo antes que mais máquinas apareçam. E galera, eu não sei se vocês já perceberam quem é esse tal Homem-Besouro, mas na sequência o mangá mostra que quando o garoto começou a se afastar dele, ele começou a mudar de aparência. Até que após alguns instantes ele passou a ter a silhueta de uma pessoa comum. E nesse momento ficou bem evidente que ele é ninguém mais, ninguém menos do que o Máscara Doce. Pois é galera, o Máscara Doce tá de volta na webcomic. Lembrando que na última aparição dele, ele foi forçado a revelar a sua verdadeira forma pro público, que é uma forma grotesca, afinal ele é um monstro que fingia ser humano. E bom, pra quem não lembra, originalmente o Máscara Doce era um humano, porém ele era tão feio que morria de vergonha da sua aparência. E essa vergonha dele era tão grande que eventualmente ele acabou se monstrificando. Porém, para sorte dele, quando ele viu seu reflexo, ele viu que tinha ficado bonito após ter se monstrificado. Isso porque, graças à monstrificação, o Máscara Doce adquiriu a habilidade de trocar de forma. E inclusive, é por isso que ele troca de aparência com tanta frequência conforme a história avança, sendo que ele geralmente usava essa habilidade apenas para mudar de rosto e de cabelo. Porém, agora sabemos que a habilidade de trocar de forma do Máscara Doce vai muito além de uma simples mudança superficial, já que ele pode até mesmo fazer com que cresçam asas e chifres no seu corpo. E outra coisa que vale lembrar é que apesar do All Might Mask ter se tornado um monstro, ele continua sendo uma pessoa boa e um herói de comportamento exemplar, tanto que ele acabou conquistando o respeito do Saitama. Mas enfim galera, que apesar do Máscara Doce ter sido cuidadoso ao esconder sua verdadeira identidade para poder salvar o garoto, ele acabou sendo visto por um grupo de neo-heróis que estavam ali perto. Um grupo esse que é composto justamente por aqueles 7 rapazes que tinham tentado entrar para a agência de ídolos do All Might Mask lá no capítulo 97. E lembrando que naquele capítulo eles foram humilhados pelo Máscara Doce, e por isso eles decidiram entrar para Neo Heroes, e agora o que eles mais querem é justamente se vingar do All Might Mask. E somando isso com o fato do ex-herói Rank 1 da classe A ter sido declarado como o principal inimigo tanto da Neo Heroes quanto da Associação de Heróis, simplesmente por ele ser um monstro, então agora todo tipo de violência que eles desejarem cometer contra o All Might Mask vai estar completamente justificada. E olha, eu adoraria dizer que esses rapazes não têm a menor chance de derrotar o Máscara Doce em uma luta. Porém, esses trajes de combate dos neo-heróis estão se provando incrivelmente eficazes.
Portanto, eu não sei como seria uma luta desses rapazes contra o My Mask. Até porque, como ficamos sabendo na cena final do capítulo, esses rapazes fazem parte do grupo que é liderado pela Web Gaza, que de todos os neo-heróis, sem dúvidas é quem mais odeia o Máscara Doce. No entanto, a Web Gaza não tá junto dos rapazes nesse momento, e além disso, no capítulo 144, vimos que a Web Gaza meio que mudou o seu jeito de pensar quando foi forçada a agir como uma heroína de verdade. Portanto, não dá pra saber se ela vai atacar o Máscara Doce ou não caso ela veja ele. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que sim, a Web Gaza não vai perder uma chance se puder provar pra si própria que ela é mais forte do que o seu maior rival. Mas enfim galera, que assim termina o capítulo 146 da webcomic. O capítulo não foi tão grande assim, mas eu acabei falando muita coisa sobre ele. Então se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like para dar aquela moral aqui pro canal e também se inscreva e ative o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeos novos por aqui. Até a próxima, nerd. Valeu! Fui!